Olá, queridos amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vida Missional. E nós temos uma série chamada Dois Dedinhos de Missão. E a videoaula de hoje, muito pertinente, como fazer apelo. Para quem dá estudos bíblicos, quem faz evangelismo, primícias, Semana Santa, Caleb, Mel e vários tipos de evangelismos que são realizados durante o ano, todos nós precisamos fazer apelos, tá bom? Precisamos fazer apelos. Então fique comigo até o final e compartilhe essa videoaula com todos os nossos irmãos e amigos para que eles aprendam um pouquinho mais como fazer apelo no estudo bíblico, no evangelismo. Eu vou apresentar aqui o passo a passo do apelo. Mas, primeiro ponto, por que fazer um apelo? Será que tem justificativa para isso? Por que fazer um apelo? O primeiro ponto, a primeira justificativa é que Deus é um Deus de apelo. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus chegou fazendo um apelo e chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Deus sabia muito bem onde Adão estava, a situação geográfica e o que Adão tinha feito. Mas a pergunta de Adão, a pergunta que Deus fez para Adão, era uma pergunta retórica, era uma pergunta apelativa, para que Adão pudesse reconhecer o pecado na vida dele, que ele transgrediu a palavra de Deus e que ele precisava de Deus como solução para a vida dele. Então Deus chega fazendo um apelo. Depois que o povo de Israel sai do Egito, está no deserto, e o povo também era um povo muito difícil de lidar, Deus faz um apelo para o povo de Israel lá no deserto. Êxodo capítulo 23, verso 25, a Bíblia diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as vossas enfermidades. Então perceba que Deus faz um apelo para o povo para que o povo pudesse servir ao Senhor nosso Deus. Na época de Josué, Moisés já havia morrido, Josué era o líder do povo, e o povo já estava instalado na terra de Canaã. Só que o povo, como sempre, dando muito trabalho, ficava titubeando entre o certo e o errado, entre Deus e o paganismo. Então Josué, como líder santo que ele era, um líder de Deus, um verdadeiro pastor, fez um apelo para o povo. Josué 24, verso 15 diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que apelo poderoso que Josué fez, não é verdade? Josué leva o povo à razão, a pensar e a escolher entre o certo e o errado, entre o Deus e o paganismo, entre os ídolos. E Josué termina deixando ali o apelo dele, o testemunho pessoal: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia toda tem apelo. Se você chega no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 17, o Espírito Santo faz apelo. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo termina o livro do Apocalipse fazendo apelo para todos os seus leitores. E sem contar que Jesus fez apelo inúmeras vezes. Fez apelo para Levi, Mateus, fez apelo para Pedro e fez apelo para o público: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 526 e 527, no ano de 1880, ela escreveu: em todo discurso, em toda pregação, deve-se fazer o que mesmo, queridos? Fervoroso apelo ao povo, para que deixe os seus pecados e se voltem para Cristo. Então o apelo fez parte do apelo de Deus no Éden, Deus fez apelo no deserto, fez apelo na terra de Canaã, depois Cristo fez apelo, o Espírito Santo fez apelo, e Ellen White também diz que devemos fazer apelo, né? O segundo passo, facilitando o apelo. Como é que eu posso facilitar um apelo? Primeiro, com oração. Parece óbvio, né? Mas muita gente esquece disso e todos nós podemos cair nesse erro de confiar na nossa habilidade, no nosso talento. Isso é perigosíssimo. Obra espiritual se faz espiritualmente. Prepare uma lista de pessoas que você está estudando a Bíblia, que você vai fazer o apelo. Então ore constantemente por elas para que o apelo realmente tenha força, porque o apelo na realidade quem faz é o Senhor por meio de nós. Número 2, desenvolva amizade com a pessoa, né? Porque através da amizade você vai conquistar a confiança dela. Queridos, você fazer um apelo para uma pessoa que mal te conhece, entendeu? É meio complicado, é difícil, porque ela não tem toda a confiança na sua pessoa. Então a amizade e a oração vão contribuir para esse apelo ser mais eficaz. Um outro detalhe importantíssimo na hora de fazer um apelo é ensinar a verdade de forma clara e simples. Então não pode ficar titubeando, não pode ficar
escondendo parte da verdade. Prega a palavra, ensine a palavra, para que a pessoa tome a decisão em cima daquilo que ela aprendeu na palavra do Senhor, né? Para ser um adventista do sétimo dia, nós sabemos que além de aceitar a Cristo como Salvador, que é o mais importante, nós devemos caminhar com Cristo, não comendo carne de porco, guardando o sábado, etc, etc, né? Então a pessoa precisa compreender a verdade bíblica da sua forma integral. Outro ponto, preencher as necessidades das pessoas. Às vezes a gente está fazendo um apelo para a pessoa e a pessoa está com vários problemas financeiros, não tem o que comer, é doença na família, é desemprego. Então às vezes a pessoa está com a cabeça muito cheia de problemas e não consegue corresponder ao apelo, mesmo que você tenha feito o passo a passo até aqui corretamente. Tem orado, fez amizade, não é? Mas precisa preencher as necessidades das pessoas, ajudá-las naquilo que for necessário e possível. Outro ponto importantíssimo é a visitação. A gente não pode fazer um trabalho à distância das pessoas. O contato pessoal é muito importante. Então os grandes apelos são eficazes, sabe aonde? Na casa da pessoa. A visitação vai pavimentar o caminho de um apelo eficaz. Quando você estiver no seu auditório, fazendo missão Caleb, ou qualquer outro tipo de evangelismo, você vai perceber que o resultado vai ser bem melhor com a visitação. Um detalhe interessante, que é o terceiro passo, como fazer o apelo. Então a gente viu o porquê de fazer o apelo. Deus sempre faz apelo, Cristo fez apelo, o Espírito Santo fez apelo. Vimos ali, queridos, como facilitar o apelo e agora como fazer o apelo. Então você está no seu auditório pregando, nas primeiras noites, desde as primeiras noites, o apelo tem que fazer parte da pregação. Como? Pedindo para a pessoa levantar a mão. É a parte mais fácil ali de um apelo, mais simples no início da sua caminhada, do seu evangelismo, nas primeiras noites, fazer apelo. Você falou sobre saúde, falou sobre família, falou sobre a palavra de Deus, origem do mal, precisa fazer um apelo e peça para as pessoas levantarem a mão, para aceitar aquelas verdades das noites introdutórias, tá bom? À medida que as noites vão passando e o povo se acostumar em levantar a mão, daí você parte para o segundo tipo de apelo, que é ficar em pé. Já que o povo se acostumou nas primeiras noites a levantar a mão, agora peça para ficar em pé. Isso pode ser lá pelo meio do evangelismo, né? Fique em pé. Daí você faz a oração com essas pessoas que tomaram a decisão em aceitar a verdade ensinada naquele dia. Mas depois, quando estiver caminhando para o final do evangelismo, ela já levanta a mão, ela já fica em pé, agora é o momento de você convidar essa pessoa para vir à frente, para uma oração, vai orar por saúde, vai orar pela família, vai orar por um pedido especial e orar pela decisão que foi tomada naquela noite em relação ao tema que foi apresentado. Então a pessoa precisa se acostumar a tomar decisões ao longo das noites, à medida que o evangelismo progressivamente vai acontecendo. E outra maneira que você pode fechar bem o seu evangelismo é confeccionar corações de papel. De um lado é vermelho e do outro lado você coloca uma parte em branco escrito assim: eu entrego meu coração a Jesus. Eu entrego meu coração a Jesus, eu quero me batizar. Daí você coloca uma linha pontilhada para dar espaço para a pessoa escrever o nome dela. Então, ou pode ser de marcar também, você já deixa escrito, ela só faz um X se ela quer se batizar ou não, mas você pode permitir que a pessoa escreva o nome dela atrás do coração e você faz o apelo e ela vai à frente e coloca na salva, né? Ou alguém da sua equipe pode passar recolhendo os corações no meio do auditório. Você vai... Agora, tem um resumo muito interessante aqui, são dicas finais. Número 1, faça pequenos apelos durante a pregação. Então, na sua introdução, no meio do seu sermão, da sua pregação, já tem pequenos apelos que você pode fazer, não é verdade? Por exemplo, quando eu estou falando sobre batismo, né, quando eu estou começando a ensinar naquela noite sobre batismo, eu falo que batismo é um direito da pessoa. E eu digo assim, não deixe ninguém tirar o seu direito. Batismo é seu direito, sim ou não? E o que eles dizem? Sim, é meu direito. Então diga assim, o batismo é meu direito. E o auditório vai repetir. Então perceba, quando chegar lá no final, ela já sabe que é direito dela, que é um privilégio dela se batizar. Então faça pequenos apelos durante a pregação. Número 2, nos momentos finais de sua mensagem, faça um resumo do conteúdo ou apresente uma história que faça isso. Então no momento final da sua mensagem ali, você precisa fazer um pequeno resumo para a pessoa saber o que ela vai aceitar. Tem que ser algo bem claro. Ou você pode contar uma história que ajude de forma didática a resumir o sermão daquela noite, a pregação. Número 3, vá ao coração dos ouvintes. Se necessário for, e obviamente faça inflexão de voz. Você está falando mais alto, de repente você está falando mais baixo. Você não quer aproveitar nesse momento e entregar seu coração a Jesus?
e você começa a falar um pouco mais lento, um pouco mais baixo, e falando ao coração da pessoa. Cristo está ao seu lado nos momentos de dores, etc, etc, né? Eu não vou me demorar aqui, porque você já pegou a ideia, né? 4. Combine com sonoplasta uma música, playback, ou chame uma cantora, porque aquele momento do momento musical, que a música entra, vai facilitar em muito o apelo, porque a música transmite, ajuda a transmitir a ideia do apelo, da salvação, né? De se entregar a Jesus, e a pessoa fica mais aberta aquele apelo que você está fazendo. E 5, fale com convicção, não fique titubeando. E no final, faça a oração, né? Anotando os nomes das pessoas que se decidiram ou recolhendo os coraçõezinhos que eu falei no slide anterior aí, né? Agora, você tem que diversificar os apelos. Uma noite você conta uma história e faz o apelo, né? Outra noite você conta o seu testemunho da sua conversão e mostra fotos do seu batismo, ou você conta o testemunho de outros. 3, você faz apelo falando da salvação, do céu, da volta de Jesus. 4, fala do juízo, porque até o próprio Cristo em Mateus 25, fazendo o apelo, ele fala do céu, do reino de Deus, mas fala do fogo também, fala do juízo. A pessoa precisa estar consciente que se ela não tomar a sua decisão ao lado do Senhor, não amar a Cristo e não se decidir ao lado do Senhor, ela poderá, infelizmente, perder a salvação. E está escrito em Mateus 25, aqueles que ficam do lado longe, contrário ao Senhor, se queimarão, serão queimados no lago de fogo e enxofre, né? 5, apresente a ausência do sofrimento, que o céu, que Cristo nos oferece, fale da ressurreição, porque Jesus ressuscitou e garantirá a ressurreição de todos os salvos. Fala também do perdão, que tanto a gente recebe e podemos dar para aqueles que nos ofenderam. Então faça apelos, né? Seja cristocêntrico na pregação e no apelo. Tudo tem que ser costurado na pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo tem que ser a base do sermão, da pregação e do apelo. Agora, queridos, presta atenção. Tenha motivação e interesse corretos no apelo. Não é? Quando nós estivermos fazendo o apelo, é justamente para entregar almas nas mãos e nos braços de Cristo Jesus. Não é? Então, o único interesse é de salvação da pessoa e de libertá-la da situação do qual ela se encontra e vir para o lado da cruz. Esse apelo aqui, quem fez foi o apóstolo Paulo, e eu quero terminar com esse apelo de Paulo, né? Ele e a equipe dele, né, estavam presos, feridos. Em Atos capítulo 16, aqui é a história do carcereiro, você deve se lembrar bem, e os versos 31 a 33 dizem o seguinte: e eles disseram, né, Paulo e sua equipe, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Imagina o carcereiro ouvindo isso de Paulo. Paulo já tinha cantado a noite toda, já tinha recitado os textos bíblicos, e na hora desse apelo, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo batizado ele e todos os seus. Imagine que coisa fantástica que aconteceu ali, né? Então, Paulo teve o privilégio de batizar o carcereiro e todos de sua casa. Louvado seja Deus por isso. Então, esse aqui foi o nosso pequeno treinamento. Faça bom aproveito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Deus abençoe a todos.